Ok, mais uma Comidas da Terrinha, aqui para Ovos e Personalidades, com o João Carlos Farratman. Então hoje vamos falar de um prato regional do Minho, norte e interior de Portugal. Vamos falar de papas de sarrabulho. Nome bem interessante. Então vamos voltar um pouco na história. Vamos falar da época do século XIV em Portugal. Ou seja, século XIV estamos a apanhar uma fase posterior à decadência da Europa perante a questão da peste negra que lá houve. Papas de sarrabulho, então havia aquela questão de que muitas vezes a comida da população seria nomeadamente e só exclusivamente à base de pão. A população mais encarecida não tinha outra alimentação a não ser isso. Só que havia aquela questão de muitos que tinham só como alimentação do pão, aqueles farináceos. Havia aquela questão de quem matava animais compartilhava o sangue desses animais. E, entretanto, houve esse processo elementar ou de uma questão casual para enriquecer a proteína, de adicionar o sangue para que a fermentação juntamente com a farinha fosse lenta e que desse digamos assim, um realce ao pão com uma proteína não existente, mas sim com o sangue desse animal para a fermentação desse pão. E assim surgiu as papas de sarrabulho. Só que a papa de sarrabulho em si tem vários condimentos. Estamos a falar de farinha de milho, sangue de porco, sangue de galinha, chouriço, entre outros ingredientes. É servido basicamente como a estrutura ou como a apresentação, como se fosse uma sopa, tá? Mas uma sopa que é servida somente lá no norte de Portugal, no inverno, exatamente pela época da matança do porco. Estamos a falar de um prato que foi evoluindo ao longo do tempo, exatamente pela questão do sarrabulho, ou da mistura, de alguma forma, de proteínas, que de alguma forma nós reinventamos o prato, exatamente como nós costumamos dizer, nós temos aquela questão de reaproveitamento do não desperdício ou reinvenção de um prato que de alguma forma é regional. Lá está, temos a harmonização clássica, é servido com um vinho verde tinto, tá? Exatamente pela questão da sua acidez residual, para de alguma forma contrapor a gordura existente no prato. E lá está, da atualidade esse prato sofreu várias reinvenções, mas sempre mantendo a sua origem na estrutura da questão do prato. O sangue de porco, várias carnes ou o sangue de galinha e um prato bem consistente para ser comido e consumido, no caso, no inverno em Portugal, no norte de Portugal, no caso. Então, foi mais uma história aqui de Comidinhas da Terrinha, espero que tenham gostado e não percam então um próximo episódio. Tchau, tchau!